Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Andresa Marques e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto pelo SUS. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele seu like amoroso que vai me ajudar muito, gente. Eu vou começar explicando por que eu sumi do canal. Eu tive o Bernardo em janeiro, né? Hoje o Bernardo tem 5 meses, estamos em junho. 5 meses e uma semana, 2 semanas mais ou menos. E aí eu tive um pós-parto muito difícil, muito complicado. Então infelizmente eu parei de gravar pro canal porque eu fiquei muito debilitada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu vou contar como foi que aconteceu o meu parto. A previsão de parto do Bernardo era de 13 de janeiro de 2020. E o Bernardo nasceu dia 3 de janeiro. O que aconteceu? O meu tampão, ele desceu mais ou menos uma semana antes do Natal. E aí foi aquela loucura, porque meus pais foram viajar no Natal e assim, umas colegas, um pessoal próximo da gente falava que, quando o tampão desce, com uma semana a criança nasce. Então era o desespero, porque a criança ia nascer ali próximo. Eu já estava com tudo arrumado, né? Já estava com bolsa do neném, a minha bolsa tudo arrumado dentro do carro. Porque eu sou assim, né? Eu sou tudo muito ansiosa, muito, né? Então já tava tudo realmente do neném preparado. E aí, o que aconteceu? O tampão desceu, né? E ficou naquela expectativa, os meus pais foram viajar. E eu fiquei com meu esposo, então assim, minha mãe tava... Eles foram viajar assim com o coração na mão, mas eles já estavam com passagem comprada há um tempo já, então não tinha como cancelar. E aí, o que aconteceu? Ficou nessa expectativa, passou Natal, o Bernardo não veio, passou Ano Novo, não veio. O Bernardo nasceu dia 3 de janeiro. Foi numa sexta-feira, na noite de... Na verdade, na quinta-feira, ele nasceu numa sexta. No dia anterior, dia 2 de janeiro, eu tive consulta, né? Porque quando chega nos 9 meses, a mulher tem consulta de 1 em 1 semana, até a criança nascer. E fui pra minha consulta, eu e o Michael, meu esposo. Fomos pra consulta e eu tinha feito xixi com um pouco de sangue e eu falei pra médica. Aí ela, olha, eu vou fazer um toque porque... pra ver se tá tudo certo. Ela fez um toque, ela falou assim, Andresa, você tá com 2 centímetros. Mas ainda pode demorar um pouco pra o neném, né, nascer. Eu, tá bom, né, tá tranquila. Entreguei pra Deus, cheguei em casa na quinta-feira à noite, passei a quinta-feira toda agoniada. Parei na quinta-feira de madrugada e falei assim, Deus... Eu entrego em suas mãos. Eu tava muito ansiosa, muito nervosa já, porque já tava chegando a data de previsão de parto e eu já tava entrando nas 39 semanas, super cansada. Eu falei assim, Deus, eu entrego nas suas mãos. E fui dormir, consegui dormir, né, porque eu passei a madrugada toda rolando na cama. E consegui dormir. Levantei na sexta-feira, dia 3 de janeiro, normalmente. Fiz algumas atividades de casa, tipo, eu tirei o lixo e tal. E me deu muita vontade, gente, me deu muita vontade de ir ao banheiro. Vou fazer o número 2. Porque pra quem não sabe, pra mulher, assim, geralmente antes do parto, o organismo, ele naturalmente ele vai limpar, né? O seu organismo, o teu intestino vai limpar pra poder, pra chegada, né, do bebê. E assim foi feito comigo. Eu fui ao banheiro e eu fiz muito cocô. Fiz muito cocô. Muito, muito mesmo. E só que eu senti umas dores assim de diarreia, né? Só que eu nem tchum que eu podia ser do parto. Eu só senti uma dor de barriga e fui ao banheiro. Fui ao banheiro, usei o banheiro e saí e ainda continuei sentindo uma dorzinha. Eu falei assim, gente, mas que coisa. Voltei no banheiro. Nisso eu tava no banheiro do quarto e o Mike tava na sala. Fui no banheiro e sentindo aquela dor e eu já tinha eliminado tudo que eu tinha pra eliminar. Então, e não tinha nada mais pra sair. Quando pensa que não, gente, eu escutei ploft. É uma coisa muito engraçada. Eu escutei um barulho, sei lá, é como se fosse uma bexiga estourando mesmo, sabe? E você sente uma pressão, é muito engraçado. E aí eu senti essa pressão e começou a escorrer, né, um líquido. Eu, Maicon... Aí ele, que foi o Maicon, minha bolsa estourou. E foi aquele desespero todo. Foi muito engraçado. Só que assim, quando a minha bolsa estourou, na verdade ela não estourou por completo. Que chama bolsa rota, se eu não me engano. Que ela começa a estourar. Então o líquido que saiu foi um líquido bem avermelhado, com um pouco de sangue, assim, e tal.
E aí, só que depois que eu escutei, né, que a bolsa começou a estourar, na verdade, eu comecei a sentir uma dor atrás da outra. Uma dor atrás da outra, aquela dor, assim, realmente de contração, uma atrás da outra. E eu falei, gente, mas a bolsa estoura das mulheres, as mulheres ainda vão se maquiar, ainda vão vestir uma roupa e tal, né, vão tomar um banho. E eu não, gente, eu tinha acabado de acordar, tava de pijama, e eu tava sentindo muita dor. Eu falei assim, não, Michael, eu vou pro chuveiro. Fui pro chuveiro. E a gente começou a cronometrar. Gente, as minhas concentrações estavam vindo de 2 em 2 minutos. E eu falei assim, meu Deus, tipo assim, eu não estava preparada pra, sabe, assim, entrar logo e pá! Eu tava pensando que ia ser assim, de 15 em 15 minutos primeiro, depois de 7 em 7, bererê e tal. E não, de 2 em 2 minutos. Isso, gente, era 10h30 da manhã. Quando eu fui pro chuveiro e tal. E fiquei no chuveiro, e a gente marcando. E até que o Michael ligou pros meus pais, né? Aí minha mãe perguntou, de quanto em quanto tempo tá a contração dela? Aí o Michael, Rosa, tá de 2 em 2 minutos. Minha mãe, pode ir pro hospital. Pode ir pro hospital, que esse menino vai nascer e não sei o que, não sei o que. E nisso eu já tava no chuveiro, já tinha 1 hora, por aí. Aí tá. Fomos pro hospital, a gente estava tudo arrumado dentro do carro. E eu fui pro quarto e falei assim, Michael, pega um vestido pra mim. Ele, que vestido? Eu falei assim, qualquer vestido, porque eu tinha separado pra me maquiar, né, e tal, pelo menos. Tudo bem que eu ia passar por um processo que ia me destruir, mas, né, vai que o rímel ia conservar. Mas, enfim. E aí foi, né, nós fomos o Michael foi, pegou um vestido. Gente, eu fui sem sutiã pro hospital. Porque eu pensei assim, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou precisar de sutiã lá, porque eu sei que não vou usar depois, né, o sutiã normal. Então, nem sutiã eu coloquei de tanta dor. E na época, hoje nós moramos numa casa, na época a gente tava morando num apartamento. E aí, pra descer as escadas, nossa senhora, a gente morava numa casa de cima. Pra descer as escadas, eu tive que esperar a contração passar, descer correndo e fui pro hospital. Tá. Quando eu sentei no banco do carro, até então eu estava conseguindo andar. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu já não conseguia andar mais, de tanta dor. Eu falei assim, Michael, não dou conta, não dou conta. Aí o Michael chamou o guardinha veio com a cadeira de rodas, me colocou na cadeira de rodas. Aqui na maternidade onde eu moro, tipo assim, a gente tem que fazer a ficha no pronto-socorro pra depois eles chamarem lá na parte da ginecologia. Então, meu esposo... Eu não sei se vai ficar, mas o barulho tá latindo. Esse cachorro é terrível. Beleza. Daí eu fui entrando, o guardinha foi me levando até a porta lá da parte da ginecologia, né? Do pré-parto, que chama. E o Michael foi fazer a minha ficha no plantão. Quando nós chegamos, chegou na hora, no exato momento, um carro na frente e o Michael colocou o carro atrás. A menina desceu do carro, até eu já lembro, a menina desceu andando normalmente, sentindo dor, com a mão nas costas, mas foi andando. E eu já não conseguia andar. Eu fui na cadeira de roda. Não fui escandalosa, tá, gente? Eu fui normal, mas eu tava sentindo muita dor. E o Mike foi pro pronto-socorro. Tanto é que quem colocou o carro no estacionamento foi um colega nosso, amigo dele, que encontrou lá por acaso. Falou assim, não, vai lá que eu estaciono seu carro. E tá, beleza. O Mike foi lá e o guardiã me levou pra porta do pré-parto. As enfermeiras me pegaram e foram me levando pro consultório. A sorte é que lá eu tinha uma conhecida, não sabia que ela tava trabalhando lá, foi bem ao caso. Enfim. Ela, é você, que não sei o que, ué, e tal. Aí elas foram me colocando pra dentro do consultório. Aí foi o meu primeiro terror. O meu maior medo era de eu ser maltratada por algum médico, porque eu sei que tem muitos médicos que são bem rudes, né? Graças a Deus a equipe que eu peguei, gente, de enfermagem, dos enfermeiros, dos técnicos, foram excelentes. E o médico foi excelente. O médico depois, que eu vou explicar. Cheguei no consultório desse médico. A enfermeira foi me levando de cadeira de roda. Ele virou e falou bem assim, cadê a caderneta dela? Porque a gente tem uma caderneta, né? Cadê a caderneta dela? E ele perguntou, cadê a ficha dela? Aí a enfermeira falou bem assim, não, o esposo dela foi fazer lá no pronto-socorro. Aí ele virou e falou bem assim, então pode tirar ela daqui que eu não vou atender ela sem ficha. Gente, a minha vontade era de sair daí correndo, porque eu já tava fragilizada, com dor, chorando, e assim, feliz faz isso. Aí tá, fizeram as enfermeiras me tirarem na cadeira de roda do consultório e me colocaram lá na porta.
Um minuto depois, acho que foi menos de um minuto, meu nome apareceu lá no sistema. Ele, essa é a Andresa? Aí as enfermeiras, essa é a Andresa. Aí ele virou e falou bem assim, pode trazer ela, mas tira ela da cadeira de roda porque ela sabe andar. Agora, eu te pergunto, tu que já foi, mas tu que já pariu, tu consegue andar? Tendo contração de 2 em 2 minutos? Gente, eu só queria sair daquele hospital correndo. Eu falei assim, gente, eu não vou ter meu filho aqui. Eu não vou ter meu filho aqui, eu não vou ter meu filho aqui, eu quero sair, eu quero ir embora. Eu pensando, né, gente, porque por dentro eu só tava chorando. Eu só sabia chorar, porque eu tava morrendo de dor, mas eu não falei nada, né, eu só chorava. Por quê? Porque o meu medo era de ser, tipo assim, de eu ser escandalosa e a equipe me abandonar de lado, sabe? Porque a gente tem isso. E tá, e eu calada fiquei. Só chorando, sentindo muita dor. Fui, aí a enfermeira falou assim, de quanto tempo estão as suas contrações? Eu falei assim, de 2 em 2 minutos. Ela, então não vou arriscar. Me levou na cadeira de roda mesmo, me levantou lá perto da maca, me deitou. Aí lá veio o médico, Brutamontes, desculpa a palavra, e lá vem ele. Aí ele pegou e falou assim, veio preparando o toque, né, porque o toque maldito daquele homem, Deus o livre. Ele virou, primeiro ele veio com o negócio de escutar o coração do bebê, né? Aí eu não escutava nada, porque eu, né, não tava concentrada. Ele virou e falou bem assim, você tá escutando alguma coisa? Eu falei assim, não, doutor. Ele, pois é, então você tem que ficar quieta. Aí eu falei assim, aí foi quando eu reagi, eu falei assim, doutor, eu nunca tive filho. Aí ele falou bem assim, não interessa, você precisa ficar quieta pra eu te examinar. Vê se eu dou conta. Vê se eu dou conta. E aí eu fiquei quieta, segurei, fiquei quieta. E ele veio com aquele toque dele. Aí ele virou pras enfermeiras e falou assim, coloca um acesso nela, deixa ela lá no leito que vai ser rapidinho, já tá com 6 centímetros. Só. Aí elas me tiraram, me levaram pro leito. E eu só virei pra enfermeira e falei bem assim, ele é um monstro, ele é um monstro. E eu chorava, ele é um monstro, ele é um monstro. Aí eu falava, nossa, esse é o meu monstro, esse é o meu monstro, pras enfermeiras, esse é o meu monstro. Aí veio Deus, veio Nossa Senhora e falou bem assim, calma, usou a enfermeira, né? Calma, ele vai sair de plantão 1 hora. E já era 12:30. Eu tinha dado a entrada na maternidade 12:30, gente. Ele vai sair 1 hora, ele vai trocar de plantão 1 hora. E eu, ai, graças a Deus, graças a Deus. E continuei chorando, porque tava com muita dor, muita dor. E fui pro tal do leito, né, gente? Porque pra quem não sabe, o hospital público é assim, é uma salona e divide assim por leito, assim, ou é uma cortina. O meu era a parede mesmo, mas não era muito grande. E aí tá, fui pro leito e fiquei lá. Aí o Maico chegou, né, porque ele tinha que trocar de roupa e tudo mais. E eu comecei, Maico, eu vou morrer. Maico, eu vou morrer, Maico, eu vou morrer, eu vou deixar meu filho com você. Aí o Maico, não, calma, Maico, gente, o Maico foi muito paciente, muito paciente. Calma, amor, você não vai morrer, e não sei o que e tal. E beleza. Aí fiquei no leito. E eu lá sentindo dor, me revirando. E como passava do meio-dia, e o Mike já era considerado como meu acompanhante, veio o almoço pro meu acompanhante. E eu lá sentindo dor, quando eu olho pro lado, tá lá o Mike comendo um estrogonofe de frango, porque no dia foi estrogonofe de frango, e eu lá sentindo dor, eu miserável, comendo. Mas tudo bem, né? Perdoável, porque nem fome, eu nem lembrava o que era fome. Aí chegou uma médica com umas perguntas de protocolo mesmo, tipo, onde você mora, o seu nome todo, e o Mike começou a responder. Aí ela virou pro Mike e falou bem assim, você não pode falar por ela, é ela que tem que responder. Gente, eu tava morrendo de dor, como é que eu vou responder? Eu nem lembrava meu sobrenome. E eu tinha que responder, tinha que parar, respirar e responder todas as perguntas da mulher. Beleza, respondidas as perguntas, ela saiu. Aí tá, veio o Dr. Robledo, anjo maravilhoso, que trocou de plantão com aquele Brutamontes que ficou lá, pra não sei de onde. E aí, ele veio e falou bem assim, oi Andresa, eu sou o Dr. Robledo, eu vou fazer seu parto, não sei o que, não sei o que. Aí veio e deu um toque. Aí ele, isso, mãezinha, tá quase lá, já tá com 7 centímetros mais ou menos. E aí eu, ai, que bom, e não sei o que. E ele falou bem assim que ia ser rapidinho e tal. E saiu, né? Aí no que ele saiu, como ele veio no toque, eu não sei o que aconteceu, eu comecei porque a mulher começou a liberar muitos líquidos, assim, né? E aí eles colocaram um lençol, assim, eu fiquei com as pernas assim, né? E eles colocaram um lençol. E tá. E fiquei lá, e me remexia. Aí depois veio o doutor de novo, falou assim, Andresa,
8 centímetros, tá quase lá, calma, né? E não sei o que. Eu, ai meu Deus, eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer, Michael. Michael, eu vou morrer, eu vou deixar meu filho sozinho com você e não sei o que. E o Michael, não, amor, calma, você não vai morrer, você não vai morrer. Beleza. E, não, e toda hora, detalhe, toda hora o Michael vinha, abria o lençol, olhava e eu, não, Michael, pelo amor de Deus, tampa isso daí, não quero que você beije, não sei o que, né? Desesperada, morrendo de dor. E o Michael, tá bom, amor, e tá, não sei o que, nervosa, né? Aí veio uma outra mulher, que eu não sei se ela é enfermeira, se ela é médica, eu não sei. Ela veio e falou assim, olha, mãezinha, porque quando o Dr. Robledo falou que eu tava com 8 centímetros, ela virou... Eu comecei, tipo assim, é natural, eu não sei. Parece que é natural. Meu corpo só queria fazer força. Tipo assim, vinha a contração e eu só queria fazer força. Só que eu fazia a força errada. Eu me, tipo assim, me contraía toda e apertava minhas mãos e eu tava com acesso aqui. Não sei se eles colocaram ocitocina, não sei se eles fizeram alguma coisa pra induzir meu parto, não sei. Porque eu realmente não lembro. E tá. E eu, quando eu passei dos 8 centímetros, meu corpo só queria expelir, né? A parte da expulsão mesmo do parto. Então eu fazia muita força, só que eu fazia a força errada. Aí veio essa mulher e falou bem assim, olha, mãezinha, você não precisa fazer essa força, porque vai chegar na hora mesmo da expulsão, você vai estar cansada, você não vai conseguir ter seu bebê. Eu falei assim, mas eu quero fazer força, você não tá entendendo, eu quero fazer força. Aí foi a primeira vez que eu me, tipo assim, me alterei, né? Porque até então eu estava com muito medo de gritar, né? Eu tô tendo filho! Né? Tipo isso. E aí ela, então tá bom, fica aí. E saiu. E eu, ai meu Deus do céu. Aí o Michael, Andresa, você não pode falar assim com os médicos. E não sei o que. Eu, ai meu Deus, eles vão me abandonar. Eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Eu só sabia falar que ia morrer, gente. Porque é uma dor mesmo, gente, que vocês não têm noção. Quem é mãe, quem já pariu sabe. É muito engraçado, muito, muito. Assim, engraçado hoje, né? Porque na hora não tem nada de engraçado. Você vira, assim, outra pessoa. Principalmente na hora, tipo, da expulsão, que é a tal da partolândia. Você sai de si. Você sai de si. Você não tá entendendo, gente. Você sai de si. Mas, enfim. E aí, tá. Aí veio... Aí lembra daquela moça que chegou comigo, né? No exato momento, ela deu entrada, né? Fez todos os procedimentos. Ela chegou com 8 centímetros. Eu dei entrada na maternidade com 6 centímetros. Ela chegou, tipo assim... E ela bem plena, foi andando. E eu com 6 centímetros fui de cadeira de roda, mas tudo bem. E aí tá, beleza. Ela virou... Não, aí estávamos no mesmo leito, aí veio uma enfermeira e falou assim, olha, paizinho, eu vou fechar aqui. Fechou o meu leito, porque ela falou assim, vou fechar aqui que a gente vai começar a preparar o parto de uma outra menina. Beleza, começaram a preparar o parto dessa menina. E tá, nisso o médico já tinha vindo, já tinha falado que eu tava com 8 centímetros e tal. E aí... eles começaram a preparar o parto dela. E a doutora que veio com as perguntas do protocolo foi fazer o parto dela. Por quê? Porque a bolsa dela estourou antes da minha. Lembra que eu falei que eu tava com a bolsa rota? Porque é normal, né? Tem bolsa que estoura totalmente antes do parto. Tem hora que tem bolsa que estoura na hora do parto. E isso, assim, depende muito. Não tem uma coisa certinha a ser seguida, né? Não tem uma fórmula a ser seguida de parto. Não, cada parto é diferente, cada gestação é diferente. E aí tá. E aí essa menina, a bolsa dela estourou. E lá na maternidade daqui, de onde eu moro, tem um centro cirúrgico dentro da maternidade. O que aconteceu? Ela foi pra maternidade, a bolsa dela estourou, e ela foi pro centro cirúrgico. E pouco tempo depois, a minha bolsa também estourou. E não tinha centro cirúrgico, não ia dar tempo dela ter a bebê dela, né, que é uma menina, foi uma menina. E depois eles limparem tudo, esterilizarem pra eu ter o Bernardo. Não ia dar tempo. O que aconteceu? Eu tive o Bernardo no leito. Não fui pra centro cirúrgico, nada. Gente, foi uma correria que vocês não têm noção. Uma correria de traz máquina, leva máquina, traz não sei o que, traz luz, traz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi uma correria, cara, uma loucura. Aí chegou o Dr. Robledo. Oi, Andresa, e aí, vamos fazer seu parto? Gente, eu só fiz assim, eu gritei, nessa hora eu gritei com tanta força, doutor, puxa a cabeça desse menino, porque eu não tô aguentando mais, doutor, eu vou morrer, doutor, eu vou morrer, eu vou morrer. E a maternidade inteira caiu na risada. Porque eu tava, assim, na partolândia já, não me lembrava de nada. Gente, é uma dor que na hora você não lembra, realmente. Assim, depois, na verdade, né? Você não lembra, você sabe que é muita dor, mas a dor mesmo da expulsão do Bernardo, dele sair, eu não lembro. Assim, enfim. E tá.
E aí ele, olha, eu não posso puxar o seu filho desse jeito, mas é você que vai fazer a força. Ó, tem muitas pessoas aqui, mas você só vai escutar a minha voz. Aí ele foi explicando, ele foi ensinando a fazer a força certa. Porque como eu tava contraindo tudo, assim, não ia funcionar desse jeito. Ele, olha, a força que você faz é só lá embaixo. É como se fosse uma força de fazer cocô. E eu fui fazer. Gente, é nessas horas que eu dou graças a Deus que eu fiz o cocô todinho antes de sair de casa. Porque é muito normal as mãezinhas, na hora do parto, fazerem cocô. Pra quem não sabe, né? É muito normal, porque a força que a gente faz é mesmo aquela força quando você tá preso. Que você vai no banheiro, que você faz aquela força assim pra sair o cocô que tá preso. Pois é essa força que a gente faz pra expulsar o menino. E aí tá. E eu fui fazendo a força, que foi quando a minha bolsa estourou. Aí quando a minha bolsa estourou, desceu aquele líquido quente assim nas minhas pernas. Aí o médico, isso mãezinha, vamos que vai ser agora. E eu fui fazendo uma força, acho que eu fiz umas 5 forças assim, aquelas forçonas, né, que tinha que esperar as contrações. Gente, a contração vinha, depois que passava você ficava tipo assim, ó, bem plena. É isso mesmo, a contração vinha e depois passava. E quando a contração vinha, eu fazia aquela força. Só que aí o Bernardo ficou muito tempo coroado, né? E não pode ficar muito tempo coroado. Aí o doutor virou e falou assim, olha, eu vou ter que fazer uma episiozinha, porque o Bernardo tá muito tempo coroado. Tudo bem. Veio com a... Como é que chama? A anestesia. Veio com a anestesia. Não senti dor, gente, porque era uma dor assim, que nem se comparava, né? A dor que eu tava sentindo. Uma picada. Veio com a anestesia e veio com o bisturi. O Maicon disse que ele fez só. Ah, o Maicon, meu esposo. Onde ele tava? Você acha que ele tava desmaiado no chão? Não, ele tava lá do lado do médico, olhando tudo. Tipo assim, ó, ele fazia parte da equipe médica, entendeu? Ele lá do lado do médico, de boaça. E aí o médico veio e fez a episiozinha. E aí eu fui e falei assim, vamos, Andressa, mais uma força. Aí foi quando eu fiz... O Bernardo saiu. 2h45 da tarde do dia 3 de janeiro de 2020, o meu novo ser veio ao mundo com muita saúde, com muita luz, trazendo muita alegria pra nossa vida. Foi um momento incrível. Gente, o parto normal, ele é anormal, a mulher sente muita dor, mas ele é inesquecível. Ele é inesquecível, é um dos momentos mais lindos, é o parto. Sério, é muito, muito, muito lindo mesmo. E aí, o Bernardo nasceu. Gente, o meu trabalho de parto foi muito rápido. Eu entrei em trabalho de parto 10h30 da manhã e o Bernardo nasceu 2h45, mais ou menos umas 5 horas, 6 horas mais ou menos ali de trabalho de parto. Então foi muito, muito rápido mesmo, graças a Deus, porque Deus sabe que eu não aguentaria ficar sentindo aquela dor por muito tempo. E aí foi isso, gente. O que aconteceu depois? Eu vou contar rapidinho. Depois disso, o Bernardo veio pro meu colo, né, mas aí eles precisaram levar ele pra uma outra sala, lembrando que eu tava no leito, né, e esse processo todo é feito dentro de um centro cirúrgico, então eles tiveram que levar ele lá pro centro cirúrgico, não sei como é que eles fizeram, o Maicon foi junto, e aí ele fiz pra aspirar, né, o neném e tal, e depois o Maicon voltou e colocou o neném aqui no meu colo e ficou. No que ele veio aqui, colocou aqui, o médico começou a costurar, né? Tinha uma médica voluntária lá entre a equipe que ele começou a ensinar a médica como fazia a costura de um epísio. E a médica tá lá olhando de boaça e ele lá fazendo a aula dele, né? Na minha demonstração, né? E aí ele ensinando a menina, ó, mucosa com mucosa, eu só lembrei de falar isso. Mucosa com mucosa, e pega isso, pega aquilo, e costurava, não sei o que, e puxava. Aí ele fazia assim com a linha, tá sentindo, mãezinha? E puxava. Aí eu falei assim, eu tô sentindo sim. E aí tá, costurou. Aí quando ele terminou de costurar, ele virou pro Michael e falou assim, papaizinho, vem cá, dá uma olhadinha aqui e vê se tá tudo certo. Aí o Michael olhou assim, tá, doutor, tá tudo certo. E eu lá morrendo de vergonha, né? Porque, poxa. E daí eu fui pra maternidade, né? É porque a gente fica no pré-parto, né? Onde tem um parto e tudo mais, é um lugar diferente da maternidade, de onde você fica pra se recuperar do parto. E aí eu fui pra maternidade, na verdade eu ainda tive que ficar uma noite no pré-parto, porque não tinha vaga na maternidade. Tava nascendo muitos bebês na época e não tinha vaga. E aí eu ainda fiquei uma noite no pré-parto, no leito, com o Bernardo e o Michael. O Bernardo foi tomar banho no outro dia, porque a gente não tinha ido na maternidade e tal. E aí nós fomos pra maternidade, ficamos os 3 dias pra sair.
né, normal. E foi isso, gente. O meu relato de parto foi esse, pelo SUS. Foi incrível, é uma experiência maravilhosa. Eu tive muito medo de parto normal, mas foi maravilhoso. Assim, a equipe de Braslândia, eu moro em Braslândia, no Distrito Federal. A equipe da maternidade de Braslândia é uma equipe incrível. Eu tive toda a atenção que eu mereci, sabe? Que uma mãezinha merece. O banco de leite é incrível. Teve neném que acordou. Olha aqui quem acordou. Olha quem acordou. Dá oi, filho, pro pessoal. Dá oi. Oi, pessoal. E, gente, foi isso. Eu só queria parabenizar a equipe da maternidade de Braslândia aqui do Distrito Federal de Brasília, porque eu fui muito bem atendida, fui muito bem cuidada pelo banco de leite, pelas meninas da enfermagem, das técnicas. Então, assim, foi incrível, assim, não poderia ter sido melhor. Deus, ele preparou, ele reservou cada pessoa pra estar ali naquela equipe, naquele plantão, daquele dia. Então, foi incrível, foi maravilhoso. E é isso. Gente, muito obrigada por ter assistido, ter ficado até aqui comigo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like amoroso pra mim, por favor. Um beijo, tchau, tchau!